Olá, amigo empreendedor, amiga empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Connect Work, canal exclusivo para você que é empreendedora, que já tem um tempo aí na estrada, que está começando ou quem sabe até está em uma transição de carreira, saindo de alguma outra atividade para se tornar empreendedor. E aqui no nosso canal você vai estar recebendo sempre informações que são inspiradas pela vida de profissionais de vários segmentos, de várias atividades, que com as suas dicas, os seus insights e a sua história podem trazer informações que vão ser muito relevantes para a sua vida pessoal, profissional e também para os seus negócios. E antes da gente começar o bate-papo de hoje, que vai ser incrível, eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo você tem um botão para fazer a sua inscrição no canal, clica nesse botão, inscreva-se, clica no sininho aqui do lado também, você vai estar recebendo semanalmente todos os nossos novos episódios que estarão subindo para o ar, beleza? Então faça aí sua inscrição agora e hoje nós vamos falar de algo que é o sonho de todo brasileiro, imóvel, né? Quem nunca teve o sonho de ter a sua casa própria? E geralmente quando a gente fala de imóveis, a gente fala de profissionais que são excelentes para poder indicar, seja na compra, seja na venda, seja na locação. E hoje nós vamos falar com um profissional que é 2 vezes excelente. Sabe por quê? Porque essa profissional é uma mentora de compra, venda e locação de imóveis. É isso mesmo que eu estou te falando, é uma mentora. E essa pessoa é a Sandra. Sandra, seja bem-vinda ao nosso canal Connect Work. Muitíssimo grata, Anderson. Uma honra estar aqui. Estar aqui nesse espaço, né? Não estou tão confortável, mas estou me sentindo muito em casa com você. Não, maravilha. Fica à vontade, a casa é sua e a gente vai bater um papo aqui para as pessoas que precisam conhecer você, porque o seu sorriso, a sua ideia, né, a sua forma de ajudar as pessoas com o que você entende foi fantástica. E é isso que a gente vai apresentar aqui hoje. E Sandra, eu queria que você começasse falando para a gente, eu já dei um spoiler aqui, né, falei de imóveis e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história profissional, né? Qual é a sua formação, para matar já a curiosidade aqui das pessoas que nos assistem, né? Sim, eu sou formada pela vida, né? Já comecei desde os 10 anos, eu já fazia venda, né? Então meu pai era extremamente conhecido na cidade e eu usava esse relacionamento para vender. Então eu pegava uma revista lá e acabava já ganhando o meu dinheiro, né? E a vida foi me levando para vários caminhos e hoje eu sou formada em Direito, sou advogada, sou formada como corretora de imóveis, né? Técnica em transações imobiliárias desde 1996, eu acho. Opa! Então eu estou há 28 anos no mercado imobiliário. Ou seja, mais da metade da minha vida, eu tenho 52 anos, né? Mais da metade da minha vida eu lido com imóveis, eu lido com o sonho maior das pessoas e, para mim, isso é uma vocação. É uma coisa que eu curto muito, que eu faço com muita responsabilidade, porque eu sei que eu toco eu mexo com a história das pessoas. Sim, né? sim. Com o desejo, com a necessidade. Sim, sim. Com a realização, né, de um sonho, às vezes. Exatamente. Né? E é muito típico do brasileiro, né, sonhar com a sua primeira casa própria. Sim, né? Se tem uma coisa que eu acho que todos os pais, né, falam, é para estudar e conseguir ali a sua casa própria. Alguns têm ajuda dos próprios pais, outros vão atrás, né, na jornada da vida, né, para conseguir o seu primeiro imóvel. Mas antes da gente falar aqui do imóvel, você falou de uma coisa que, assim, fez a minha cabeça voltar lá atrás. Você falou que vendia revista, usava revista para vender, são aqueles catálogos, né? Catálogos, né? Na época, Avon, Hermes, né? E meu pai na cidade era extremamente conhecido, né? Somos contemporâneos da Hermes, então também vendia esse catálogo, por isso que me atraiu. E aí o meu pai
assim, tinha uma capacidade de relacionamento incrível, né? Tinha comércio na cidade e eu usava o conhecimento que ele tinha, as pessoas compravam mesmo, né? Eu sempre batia as metas todas, isso com 10, 11 anos. E qual cidade era? No Paraná, em Laranjal, uma cidade muito pequena. Opa! Um abraço aí para todo mundo de Laranjal, no Paraná. Né? Obrigado também aí por todos que estão assistindo. E então você veio do Paraná para o Rio de Janeiro, né? Não, a história é um pouquinho mais longa. Né? Tá. Do Paraná, nós fomos para Rondônia. Em Rondônia, então. Rondônia bem longe, né? Sim, São 23 horas se você for são 3 dias de viagem se você for de carro, né? E até de avião é bastante tempo. E lá, minha mãe, na época, quis investir em terras, né? Com a cabeça do paranaense, né? No Paraná você tem um pedacinho de terra e você faz muita coisa, porque a cultura do Paraná é uma cultura que tem a cooperativa é muito forte no Paraná, né? Então você com um pedacinho de terra você faz muita coisa. E lá em Rondônia minha mãe investiu em terras, só que lá você estava com a colheita para colher, só se você não tivesse uma família grande, você não conseguia fazer a colheita, né? Porque ninguém trabalha para ninguém, porque a terra, na época que nós fomos, a terra era muito, muito barata, né? Entendi. E aí a minha mãe também foi para comércio, para restaurantes. Então, de uma certa forma, a gente pode falar que o empreendedorismo está na família, tá no né? sangue. Está no sangue aí, né? Começou cedo vendendo catálogo, que foi também uma experiência que eu tive. E boa parte dos brasileiros, para você que está bem novo aí e não viveu esse momento, catálogo eram várias revistas que tinham. Eu lembro aqui de alguns nomes: Linette, Christian Grey, Hermes, Avon, né? E as pessoas vendiam isso, né? Hoje tem outras, né? Algumas dessas que eu falei não existe mais. E era uma forma que todo mundo ganhava um dinheirinho, né? Sim, tinha gente que sustentava famílias enormes, né? Então, bacana. Pô, você trouxe uma história de uma época bem legal, não só minha, mas eu tenho certeza que de muita gente aqui que deve ter passado por isso. E aí o tempo passou, mexeu com... Interessante também uma outra associação na sua vida, né? A sua mãe foi mexer com terras e hoje você continua mexendo com terras, né? Exatamente. Só que agora terras construídas, né? Isso. Apartamentos, casas, né? E aí como é que surgiu você fez direito também, né? Isso. E um pouquinho da sua história que eu vi também teologia. Isso. Né? Que bacana, eu gosto muito já li a Bíblia algumas vezes, gosto da teologia. E como é que foi essa história? Eu vim para o Rio de Janeiro para estudar teologia, né? Então, a minha vocação é apontar para Deus. Entendi. Então, eu nunca falo de religião em si, mas Deus é uma pessoa muito importante na minha vida, né? É base da minha vida. Então, todas as minhas decisões eu coloco diante de Deus. E a teologia veio para a minha vida de uma forma de cuidar de pessoas, né? E eu fiz teologia no Seminário do Sul, na Tijuca. Depois de teologia, eu conheci a corretagem e e fiz o CRECE, e fiz o técnico em transações imobiliárias. Aí começou a jornada dentro do mercado imobiliário. Dentro do mercado imobiliário. Em seguida, eu comecei a faculdade de Direito. Eu terminei teologia em 94. E depois eu comecei Direito. E aí, Direito, eu demorei muito, porque eu fazia 1 ano, aí trancava, né? Mas terminei. Depois disso veio a fase de tirar a carteira da OAB, que não é uma tarefa fácil, né? A tão temida prova da OAB, né? Isso. Então, hoje já sou advogada desde 2012. Entendi. Mas já lidava com direito antes disso, porque eu trabalhei em cartório de notas. Então, eu fui escrevente no 23º ofício de notas. Então, quando eu entrei na corretagem, a documentação de imóveis, por exemplo, eu já tinha esse conhecimento. Né? Não, interessante que olha só que interessante, você foi empreendedora, teve experiência de venda, para trabalhar com imóveis tem que saber vender. Né? Você fez teologia, que torna você sensível
e para compreender o ser humano, né, a pessoa, não só como se fosse como um comprador, mas um ser humano que está ali, que tem sonho, que tem desejo, né? Então, eu acho que a teologia traz isso, né? Esse lado mais humano, né? E aí você foi buscar o conhecimento técnico, né? Na corretagem, no curso de corretagem, no curso de direito. E a sua mãe trabalhando com terra, você viveu aquilo, ou seja, tudo de alguma forma conecta, né, com a questão dos imóveis, né? E direito é uma área ampla, né? Sim. Assim como a medicina, o advogado hoje ele pode ser criminalista, né, civilista, tributarista e enfim, eu acho que nem sei quantas áreas são, mas imagino que são várias. E aí você escolheu exatamente o imobiliário. O imobiliário. Um especialista, uma especialista em direito imobiliário, né? E eu lidei, assim, durante muito tempo com a prática do imobiliário. Sim. Né? Então, registro de uma escritura. Então, eu fiz muito a prática e depois eu busquei a teoria. Depois eu me formei em direito, né? Então, acho que isso me ajudou muito. Eu tinha, às vezes, pessoas que estudavam comigo e que, às vezes, um instituto demorava mais para compreender porque não tinha prática. E eu já fui o contrário. Eu fiz a prática para depois... Sim. Não, e ainda tem esse ponto interessante que a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, estou tentando buscar aqui na mente, mas eu conheço alguns corretores e conheço alguns advogados que trabalham com comercialização de imóveis, mas nenhum deles trabalha com documentação, né? Porque o pessoal foge um pouco da documentação. E por essa sua vivência dentro do cartório, você se tornou também uma especialista ali em documentação, né? Você sabe o que tem que fazer, né? Pelo lado de dentro e agora pelo lado de fora, né? O direito imobiliário, a prática, né? A documentação de um imóvel, aí eu não vou ter modéstia. eu sou má motorista. Eu reconheço que eu não sou boa em tudo. Mas nessa área eu mando bem. Porque quando você faz uma coisa muitas vezes, automaticamente você vai... Quando você pega aquilo, você já está vendo lá na frente, né? Sim. Então, tem muita coisa que eu olho assim e... A princípio, se uma outra pessoa talvez olhasse, não veria da forma como eu verifico, né? E dentro do mercado imobiliário, às vezes, uma coisa boba você pode perder um negócio. Sim. Eu vejo, às vezes, muitos advogados que fazem com que o cliente, por exemplo, perca um negócio por conta de uma ação. O fato de ter um problema, um processo, não significa que não possa vender. Às vezes é uma oportunidade para aquele cliente de comprar bem, né? E sempre, né, com segurança jurídica, que eu acho que isso é a base de toda negociação imobiliária. Não, fantástico. Eu tenho um termo que não é meu, né? Mas que você não compra um imóvel, você compra documento. Faz sentido. Então... Porque eu não sei se isso é uma cultura, né? Mas eu já vi vários casos que a pessoa, quando vai vender o imóvel, é que descobre que a documentação está toda enrolada, né? E aí tem que primeiro acertar a documentação e às vezes tem uma urgência, precisa do dinheiro para investir em alguma outra coisa ou até mesmo para viajar, enfim. E aí tem que acertar a documentação, ou seja, a documentação é algo que às vezes as pessoas, não sei se você pode falar alguma coisa de experiência que você percebe, mas às vezes as pessoas não querem dedicar um mínimo de tempo para deixar ela em dia, e aí quando precisa vender, está enrolado, tem que buscar um especialista e às vezes uma coisa que poderia ser resolvida muito mais rápido, né, acaba levando aí um tempo muito longo, né, de solução. Né? Um diagnóstico de uma documentação, né, você antecipa soluções. Por exemplo, uma certidão de ônus reais, ele é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Então, ali vem toda a cadeia sucessória do imóvel. Quem comprou, o primeiro comprador, depois prometeu vender, e vem todo o histórico do imóvel. E tem um princípio jurídico que rege os registros de imóveis, que é o princípio da continuidade. Por exemplo, eu comprei um imóvel e eu era sozinha, solteira.
Depois me casei. E aí eu coloco o imóvel à venda e encontro um comprador para aquele imóvel. Se eu não fizer a averbação desse meu novo estado civil, eu não consigo fazer o registro da escritura em nome do novo comprador, né? Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que tenha tempo, tranquilo, ou que já tenha conhecimento, que é uma questão boba, Sim. É uma questão simplesmente burocrática, mas que, às vezes, o tempo para fazer uma averbação, por exemplo, quando é um financiamento, né, vai ter que esperar aquele tempo da averbação, que é mais ou menos uns 20 dias. Então, é uma questão burocrática, mas que pode fazer com que você perca o negócio. Então, um diagnóstico da documentação faz com que você antecipe esse tipo de solução. Por dar orientação, vai lá, faz essa averbação, uma coisa simples, vou orientar, e a pessoa não vai perder tempo. Fantástico. E esse diagnóstico, eu, Anderson, quero comprar hoje um imóvel aqui na Barra da Tijuca, mas eu quero saber mais informações, por exemplo, daquele imóvel. É possível a gente fazer um diagnóstico também de um imóvel que eu quero comprar? Aí isso é um serviço que eu presto também, que é o serviço de consultoria. Tá. Né? Então, eu tenho 2 tipos de consultoria. O diagnóstico do imóvel, quando o cliente entrega o imóvel para que eu faça a venda através da Sandra Nascimento Imóveis, eu vou fazer um diagnóstico e não tem custo. Você é um comprador, encontrou um imóvel com a concorrência, vamos pensar assim, né? E precisa desse tipo de serviço, eu também presto esse tipo de serviço. Eu vou fazer análise, vou fazer o instrumento, vou fazer o acompanhamento até o registro, vou entregar o registro pronto para o cliente. Fantástico. Então, amigo que está aí nos assistindo hoje, empresários que gostam de investir também aí no mercado imobiliário, olha só que informação fantástica que a Sandra está passando aqui. Se você tem um imóvel, né, que você está desejando vender, e obviamente, empresário, empreendedor, você está envolvido aí na sua rotina da sua empresa, do seu negócio. A documentação no Brasil, ela é burocrática, né? Sim. Toda a documentação ela exige uma dedicação de tempo e, naturalmente, nós não temos esse tempo hoje. Então, hoje, a Sandra está se colocando aqui à sua disposição para você entregar a documentação na mão dela. Olha o que ela falou aqui. Ela está te dando um diagnóstico de graça, onde ela vai analisar a sua documentação e ela vai identificar possíveis erros, né, que tenham ali, problemas, solucionar esses problemas antes de você iniciar ali o processo de venda e, logicamente, na hora de vender isso vai se tornar muito mais fácil. Né? Sem dúvida. Esse é o primeiro item. Né? E aí tem um outro lado. Eu quero comprar um imóvel, mas não estou tão certo daquela pessoa que está me vendendo, estou com dúvida, estou achando que tem alguma coisa ali que não está muito claro, eu também posso me contratar contratar. Para isso. Fantástico. Então, E dentro da Sandra Nascimento Imóveis, comprando o imóvel, você já vai ter toda essa assessoria de graça. Né? Eu não faço venda de imóveis, né? Eu faço negócio mesmo. Né? Então, não tenho interesse em simplesmente fazer um sinal e abandonar o cliente. Eu vou fazer um acompanhamento e você vai sentir muita clareza. Nesse ponto, assim, eu conduzo com muita clareza. Sim, sim. E cara, isso é muito bacana e importante porque mesmo as pessoas que tenham muitos imóveis, eu imagino que ninguém decora de cabeça a sequência exata ali do passo a passo para você comprar e vender. Né? É algo que você faz de uma forma muito eventual. Talvez documentação de veículo seja mais fácil, né, de entender. Sim. Mas de imóvel, né, até porque você tem que saber onde que é o cartório, qual é a documentação, quem é que está vendendo, a documentação de quem está vendendo, a documentação de quem está comprando, certidão disso, daquilo. É um momento que ninguém está preparado para fazer isso. Né? Então, tem que ter realmente um especialista nesse caminho. Hoje, eu até acho que isso diminuiu. Tá? Como eu não vivo muito direto no mercado, mas eu vi ano passado e a minha mãe já foi vítima de um golpe. Né? Minha mãe já foi vítima de um golpe, investiu um dinheiro na época, teve uma época que tinha muitas cooperativas, né, de crédito imobiliário.
e ela investiu um dinheiro numa dessas que simplesmente evaporou, sumiu. Né? Então, e na época, eu lembro de alguns detalhes, eu era criança, perdeu realmente o dinheiro, não recuperou, não se achou a pessoa, e depois, conversando com ela, ela fez isso direto, sem intermediação de ninguém, né? Nenhum especialista. E eu acho que é exatamente essa posição que você se coloca, né? De um especialista que não tem custo envolvido. Na verdade, o que você está trazendo é uma solução, né? É uma solução que pode minimizar a perda da realização ali de um sonho, né? Um sonho de vida, que às vezes é todo um dinheiro que... Eu lembro que na época minha mãe juntou dinheiro por um tempo e perdeu tudo. Né? Então, para minimizar isso, entram pessoas como você e o seu trabalho. Né? Exatamente. E você ter essa preocupação de olhar a documentação, né, você evita problemas futuros. Então, hoje tem muita gente aí no mercado que fala, hoje você pode liberar, não pedir as certidões. Mas é importante fazer essa verificação para você não, de repente, receber um oficial de justiça lá questionando a sua compra. Sim. Né? Então, esse olhar bem profissional, esse olhar, né, de olhos de ver, como diz uma amiga minha. Eu olho com olhos de ver. Né? Então, ver se está tudo andando bem, se está tudo correto. Então, como já fiz isso muitas vezes em muitos imóveis, então eu tenho esse cuidado de olhar e conduzir dessa forma o negócio. Né? Para que você não compre um problema, você compre... O imóvel tem que ser a realização de um sonho. Sim, né? E infelizmente, né, Sandra, é uma área que tem muita gente que, pela falta de conhecimento das pessoas, acaba realmente lesando, gerando situações para criar golpe. Então, daí a importância de ter realmente um especialista, né? Exatamente. Então, isso é importante. Pessoal, nós estamos falando hoje aqui com a Sandra Nascimento. Vou convidar você a acessar, anotar aí o site. A gente vai colocar aqui na descrição também. O site da Sandra é sandranascimentoimóveis.com.br, e você também pode encontrar a Sandra no Instagram. E o Instagram dela é @sandranascimento_imóveis. A Sandra, ela acabou de falar aqui pra gente, se você entrou agora aqui no nosso podcast, e eu convido você a voltar lá no início, ela trouxe aqui uma informação fantástica. Ela está dando de presente para você um diagnóstico, onde ela vai analisar a sua documentação, vai identificando ali alguma correção, alguma necessidade de reparação, ela vai orientar você como fazer isso, né? Ou vai fazer isso para você, de forma que você evite problemas no futuro, seja na venda, seja na compra desse imóvel. Então, a Sandra, especialista, não só especialista, mas mentora, né, de compra e venda de imóveis. E Sandra, agora curiosidade, como é que surgiu esse termo mentora, né? Nesse universo do imóveis não é comum a gente ouvir. Aliás, é a primeira vez que eu vejo uma especialista, e de fato você é uma especialista e é uma mentora de verdade, mas eu nunca tinha visto alguém usar. Como é que surgiu isso? Eu, na minha vida, eu uso muitos mentores, né? Então, sim, quando eu quero alguma coisa, né, na vida, eu escolho mentores, que eu acho que você economiza tempo. Então, é uma palavra que hoje está na moda, né? Mas a ideia é que seja um guia mesmo. Eu vejo, às vezes, as pessoas muito perdidas. E o mentor, ele te guia, então te dá clareza das coisas. Uma coisa é você fazer a venda de um imóvel como se fosse uma aposta. Né? Sim. Então, a mentoria significa isso, eu vou te guiar, vou te dar clareza. Então, você vai estar fazendo um negócio e você vai estar sabendo quais são os passos que você vai dar até o final. Fantástico. E dentro desse universo, então, do mercado imobiliário, a gente vê muitas oportunidades, né? Você trabalha ajudando pessoas na compra, ajudando pessoas na venda, na locação também. Na locação também. Você faz aquele trabalho também de administração de imóveis alugados? De administração também. Faz também. Então, sim, olha só quanta coisa a Sandra pode te ajudar aí a tirar esse monte de afazeres que você já tem aí da sua empresa, da sua família,
tudo que tem a ver com imóveis, passa para a Sandra, ela vai cuidar aí da venda dos seus imóveis, da compra de novos imóveis e até mesmo da locação. E locação, vamos respeitar, né, Sandra? Tem gente que dá dor de cabeça, né? A locação você tem que ter uma preocupação em fazer um contrato bem feito, né? E também com a vistoria. Sim, sim. Para mim, a vistoria é a coisa mais importante de uma locação. Por quê? Porque o que você não pode provar, você não tem como cobrar. Verdade. Então, você tem que ter um cuidado maior. E o risco da locação é do locador, né? Então, ele tem que saber, se ele não escolher bem, ele vai, de repente, uma coisa que seria um dinheiro extra, né? Uma renda recorrente, ele pode deixar de ter aquele dinheiro, inclusive ter prejuízo. Exatamente, né? E a gente vê muito isso acontecer, né? Infelizmente não é incomum, né? Não. Pessoas que às vezes já compram imóveis pensando em ter uma renda ali passiva, né? De receber o valor do aluguel, e daqui a pouco, quando vai olhar, o imóvel está totalmente destruído, vai ter que investir um dinheiro para reformar, o inquilino desapareceu, e aí cadê o contrato? Não tem, né? Fez de boca. Então toda essa parte você traz essa tranquilidade, né, para o proprietário. Fazer o contrato, de repente definir ali o melhor valor do aluguel. A avaliação. Né? Porque às vezes uma das dores do mercado, né, é você saber se tá alugando bem, se está vendendo bem. Então eu tenho como conduzir isso e fazer com que você tenha o seu patrimônio protegido. Né? Fantástico. Dentro dessa informação que você trouxe agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Aqui, com certeza, tem pessoas que estão nos assistindo, empresários que, na sua atividade principal, eles geram ali o lucro, né? Que é o desejo de todo empresário, que é ter lucro, e parte desse lucro, muitas pessoas investem em imóveis, né? Na aquisição de imóveis. Infelizmente, para você que está nos assistindo aí de outros estados, a gente está aqui no estúdio da Formex, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, mas o Rio de Janeiro hoje ele sofre em algumas regiões com problemas, né, de segurança pública, não só o Rio, alguns outros estados, cidades sofrem muito com isso. E às vezes tem pessoas que não estão atentas ao mercado, pegam aquele seu dinheiro, compram um imóvel acreditando que vai transformar aquilo numa locação. Existe uma forma, né? Você pode ajudar também, Sandra, as pessoas a identificar, quem sabe, os melhores locais que de repente estão dando um valor melhor de locação, que está mais rápido de alugar, para que efetivamente esses empresários, esses empreendedores que estão aqui nos assistindo, possam ter um pouco mais de tranquilidade de pegar ali o seu recurso e falar: Sandra, aonde que eu tô com X valor aqui, quero comprar um apartamento, mas o meu foco é alugar esse apartamento para ter ali uma renda passiva. Você consegue dar essa assessoria? Sim. Também? E eu sou investidora do mercado também. Né? Minha renda recorrente também vem de imóveis. Fantástico. Né? Então, eu tenho como dizer para você: eu vou te ouvir, olha, eu tenho tanto, eu estou pensando em investir em tal lugar, e eu vou te conduzir para o melhor investimento. Fantástico. Né? Você tem imóveis também que você tem como condições de comprar na planta. Então, tem N situações que você tem como fazer um investimento e ter um retorno rápido. Às vezes, você pode pegar um imóvel que está, por exemplo, em inventário. Posso fazer o inventário, você vai comprar melhor, geralmente, né? E você faz um ótimo negócio. Você tem imóveis que, às vezes, precisam de uma obra. Você vai comprar geralmente por um valor menor, faz a obra e revende. Então, você tem muitas coisas que você pode fazer de investimento na área imobiliária. Né? Fantástico. É um universo de possibilidades, né? É um universo de possibilidades. E eu também hoje sou corretora parceira da DTB, em Orlando. Então, eu posso também te assessorar. Lá, eu vou receber meu diploma amanhã, meu certificado amanhã. Parabéns. E, então, eu posso também te assessorar. Quer comprar um imóvel lá em Orlando, em toda a Flórida, eu tenho condição de assessorar.
Dizem, inclusive, que a Flórida parece um estado brasileiro, né? Sim. São muitos brasileiros que já moram lá, né? Visitam, Exatamente. além dos parques, né? Que levam turistas ali aos montes no ano. Então, além de investir no Brasil, você pode ajudar os nossos amigos aqui que estão E nos ouvindo. é um mercado na área de investimento que ele é muito matemático. Sim. Então, lá você vai ter uma planilha em que vai dizer, olha, você vai receber tanto, se você decidir comprar esse imóvel é para locação. Então, esse imóvel tem tal rendimento. Então, E lá é muito interessante esse mercado. Lá não tem essas oscilações ou até mesmo essa questão que acontece, determinado bairro agora é considerado área de risco, e aí despenca o valor do imóvel, despenca o valor de aluguel. Lá não tem isso, né? Lá tem uma segurança. É mais previsível, né? É mais previsível. Fantástico, Sandra. Então, amiga, não perca tempo. Bate um papo com a Sandra antes de fazer os seus próximos investimentos. Eu tenho certeza que, pela experiência, ela é corretora, é advogada, é investidora em imóveis, então ela sabe as dores, ela sabe aonde investir, ela sabe como investir, sabe a melhor forma. Então, realmente é uma mentora, né? Não tem como não taxar, não chamar a Sandra de mentora de imóveis, de compra, de venda. É a pessoa que vai poder te assessorar não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Flórida, que é o maior estado brasileiro fora do Brasil, né? Sim. As pessoas, inclusive, citam isso. Então, Sandra, qual é o telefone que as pessoas podem falar com você hoje, no seu escritório? O meu telefone é 999875094. Então, 9999... São 3 noves. Tá, 999875094. Então, aqui embaixo a gente vai botar o telefone também da Sandra. Você pode fazer contato com ela. Você pode acessar também o site da Sandra, que é o sandranascimentoimóveis.com.br. Lá você vai ter todas as informações também. Lá encontra inclusive imóveis que estão à venda. Sim. Toda essa informação tem lá. E também o famoso Instagram, né? Não pode ficar de fora. Acessa aí @sandranascimento_imóveis. Ela também posta conteúdos, né, falando dos negócios, das oportunidades que tem nesse mercado. Você pode seguir, deixa lá o seu curtida, seu comentário, faça suas perguntas, que eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar a responder. E até mesmo, se você já tiver uma documentação que precisa de uma análise mais criteriosa, ela tem condições de te dar esse diagnóstico. E olha só, de graça, ó, que beleza. Só para você que está nos assistindo hoje, diagnóstico de graça para você analisar a sua documentação aí imobiliária. Sandra, cara, parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho assim fantástico, que a gente percebe no seu olhar um carinho pelo que faz, né? É literalmente você viver o seu propósito, né? Isso. De ajudar pessoas através da conquista de um imóvel. Eu tenho realmente uma satisfação assim muito grande com cada negócio que eu realizei ao longo desse tempo, né, que eu atuo nesse mercado. É um mercado que você lida com emoções assim muito bonitas, né? Sim. Eu já tive pessoas que... Tive uma senhora uma vez que na escritura ela levou a foto dos pais. Olha. Ontem eu estive num imóvel em que a dona... Era uma casa na Rua Prudente de Moraes, né? E o filho dela me deu o livro dela. Ela construiu o prédio, fez o prédio, né? E hoje ele está vendendo, ela já faleceu, né? Mas sabe aquele imóvel que tem história? Isso me enche os olhos mesmo. E na verdade, quase todo, eu não sei se hoje em dia com as grandes construtoras, né, se mantém muito essa questão da história, né? Tem também, mas as histórias que a gente tem dos imóveis mais antigos, eu acho que cada um tem uma história muito particular, sim, né? Sim. Dos nossos ancestrais. Na verdade, né? cada negócio ele tem uma história. Constrói, né? Ali uma história. Às vezes, né? A pessoa está se casando, teve um filho,
às vezes mesmo quando a pessoa está se separando, você pode tornar esse momento um momento de uma transição, de ser mais leve, né? Sim, sim. E não uma tensão. E eu acho que essa sensibilidade todo corretor deve ter, né? Você está tocando na vida de uma família. E eu sempre treinei muitos corretores, né? E eu falo muito, você tem que saber que você não está fazendo simplesmente um negócio, cuida bem daquela história ali. E com certeza você vai ter um retorno. Sem dúvida, sem dúvida. Cuidar a gente fala muito, né, aqui no canal, falar diretamente aqui com empresários, com empreendedores, a gente sabe que toda empresa tem um CNPJ, mas atrás de todo CNPJ tem um CPF. Sim. Né? E às vezes a gente está tão cego nos negócios do CNPJ que a gente esquece que do outro lado ele tem um CPF, tem uma pessoa, tem um ser humano. Tem né? um ser humano. E você consegue ter esse olhar, né, mais humanizado, né, que eu acho que nesse mundo robotizado, esse mundo de inteligência artificial, isso às vezes se perde um pouco. Né? E hoje, inclusive, na área imobiliária, a gente vê algumas plataformas que são totalmente online, você não fala com ninguém, né? Você não tem condição ali de conversar, de tirar uma dúvida, tudo é robotizado. Né? Essa personalização é o que eu tenho na minha empresa. Né? Então, se você passar agora uma mensagem para esse telefone que o Anderson acabou de falar, quem vai responder sou eu. Né? Opa, e eu faço isso, eu gosto disso. Né? De vez em quando tem até que o meu marido fala, olha, segura um pouco aí, mas é uma coisa que eu faço assim, porque eu entendo que do outro lado, às vezes a pessoa precisa daquela informação. Sim, né? Sem dúvida. Então... E Sandra, hoje uma pessoa, um casal, por exemplo, está preparando ali para casar, está fazendo todo aquele planejamento, de repente não está ainda naquele momento financeiro ideal, né, que gostariam de estar. É possível já começar a planejar? Você tem possibilidades ali de financiamento, de crédito, que você pode sentar com um casal desse, e se não for aquele momento, planejar, né, o melhor momento? Sim. Eu tenho equipe que faz análise de financiamento, que faz aprovação de financiamento, né? Então, com dados simples, nome, o CPF e a data de aniversário, e já vai vir ali a prestação, o seguro, o quanto que você vai pagar. Então, às vezes, por exemplo, a taxa de juros de um determinado banco está um valor mais baixo que um outro, mas às vezes o seguro daquele outro banco, a prestação às vezes vai ficar maior. Então, eu consigo fazer uma simulação para você tomar a decisão se pega o financiamento ou não. Sim. Os financiamentos eles evoluíram bastante. Né? Hoje, em 30 dias, você consegue fazer uma assinatura de uma escritura. Tem menos tempo. Sim. Não se exige muita coisa. E esse tópico é importantíssimo, às vezes, do seguro e outras taxas que estão ali embutidas, porque o financiamento imobiliário é uma coisa a longo prazo. Né? Sim. E, às vezes, uma diferença parece que mínima, num espaço ali de 100 meses, né, isso vai se tornar um valor bem substancial. E o que é importante, antigamente você fazia um financiamento e às vezes você pagava e quando você chegava lá para fazer a quitação, o valor que você pegou de financiamento era muito maior do que você tinha que pagar ainda. Sim. Né? Hoje não. Se você pegar hoje 100 mil de financiamento, você vai pagar, geralmente, os juros vêm nas primeiras prestações. Mas se daqui a 4 anos você decidir quitar, geralmente o brasileiro quita em 7 anos um financiamento, você nunca vai pagar mais que 100 mil reais. Caramba, olha, que bacana, então, evoluiu bem. Então. Você imagina que você vai ter morado naquele imóvel, né? Então você está deixando de pagar, de repente, um aluguel. Sim. Né? E a valorização de imóvel, porque você tem no Brasil a inflação, a média na faixa de 4%, 5%, então o mercado imobiliário às vezes valoriza muito mais, então vale a pena pegar o financiamento com planejamento. Né? Fantástico. Hoje você consegue, inclusive eu vejo muitas famílias que querem fazer um upgrade
e ficam preocupados porque ainda estão pagando aquele financiamento. Então, hoje você tem, inclusive, como vender um imóvel que já está financiado. Você vende, o banco que financiou primeiro aqui, ele vai fazer a quitação no ato da escritura e você pega o cliente que está comprando pega um segundo financiamento. Entendi. Coisa que antes também não era possível. Antes era muito burocrático. Né? Você tinha que quitar aquele financiamento para depois pegar um outro. Hoje você já tem a figura do interveniente quitante, que muita gente não tem esse conhecimento. Sim, fantástico. Então, às vezes, demora mais tempo para decidir comprar um imóvel melhor, porque acha que primeiro tem que quitar aquele para depois comprar um outro. Não. Fantástico. Amigo, se você não escutou esse podcast desde o início, volta, assiste de novo, que tem muita informação relevante. Acabei de aprender mais uma coisa, não sabia que tinha condições de um financiamento, comprar, né, um outro financiamento, você quitar, ou seja, o vendedor ele vai receber aquela diferença, né, e o comprador vai seguir com o financiamento dele novo. Né? Vamos pensar que você pegou 1 milhão de financiamento, tá? Pagou 800. Restou ali 200. Aí, na hora da escritura, o comprador vai fazer a quitação daquele financiamento com o financiamento dele. Entendi. Você recebe o valor todo do imóvel. Quem assina a escritura? O comprador, o vendedor, o banco que financiou primeiro e o banco que está financiando agora. Nossa, é uma estrutura bem então, robusta. Você economiza um tempo que antes não era possível. Hoje já Fantástico. Conseguimos fazer dessa forma. É um mercado que evoluiu juridicamente, né? Financeiramente. Bastante. Os processos estão muito rápidos, né? Sim. Fantástico, Sandra. Parabéns, você realmente mentora, especialista aí em toda essa área imobiliária. E por último, quero te fazer uma pergunta. Geralmente quem trabalha com imóveis gosta de focar ali para ser bem especialista mesmo em regiões, né? E quais são as regiões que as pessoas podem te procurar, que você domina ela por completo? Hoje eu trabalho toda a Zona Sul, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Então, Barra da Tijuca, Zona Sul, Recreio dos Bandeirantes. Isso. Regiões, a Zona Sul do Rio, Leblon ainda é o metro quadrado mais caro do Brasil? Sim, Leblon e Ipanema são preços equivalentes. Né? Continua sendo. A diferença é que Ipanema você tem áreas que estão perto de uma comunidade, então isso desvaloriza um pouco. Mas, em termos de metro quadrado, os preços são equivalentes. Então, investimento continua sendo uma área excelente. E já aqui, né, próximo de onde nós estamos, o Recreio, é uma área que está em expansão, né? Sim. Tem construções novas, prédios, casas, né? Então, toda essa área você pode ajudar as pessoas na aquisição. Exatamente. Fantástico. Parabéns, Sandra. Então, amigo, você que está aí nos ouvindo, tem possibilidade para você fazer negócio aí. É uma mentora não só de imóveis, é uma mentora de negócios, porque a gente falou aqui de compra, de venda, de locação, de investimento. Então, tem muito negócio aí envolvido. É possível, acho que eu não sei se isso é só no consórcio, mas acho que não, no financiamento é possível pessoas que não são nem mesmo da mesma família também financiar, né? Sim. É possível, né? É possível. Alguém me apresentou isso há um tempo atrás. É um condomínio, como se fosse um condomínio. Condomínio, né? E é interessante, para investimento isso. Né? Se nenhuma das partes quiser morar, os dois, três compram junto e investem ali, né? Exatamente. Negócio. Então, tem muito negócio nesse mercado imobiliário, né? Tem. Então, fantástico, Sandra. Sandra, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast e fica à vontade para dar suas considerações aí também finais para as pessoas que estão nos assistindo. Eu só tenho que agradecer a você, né? Estar aqui para mim é uma honra. Poder falar do meu trabalho enche meu coração sempre de emoção. Eu gosto de falar não só para compradores, para vendedores, mas para corretores também, de levar a profissão como se fosse uma missão. É assim que eu levo a minha vida, né? Então, tocar na vida das pessoas é uma responsabilidade muito grande. Então, faça com responsabilidade. E, precisando de comprar, vender ou alugar, eu estou aqui. Fantástico. Obrigado, Sandra. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns
por essa iniciativa aí de ajudar as pessoas, né? Porque é uma ajuda, né? Num momento e por uma causa, né? Que é tão importante para todos nós. Então, parabéns, né? Por esse seu trabalho. E para você que está nos assistindo aí hoje, também obrigado por assistir. Peço novamente a você que clique aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, marca aqui o sininho para você estar recebendo as nossas notificações e quero também convidar você, vou escrever aqui embaixo o site sandranascimentoimóveis.com.br e também você localiza a Sandra no Instagram, @Sandranascimento_imóveis. Eu tenho certeza que você vai estar fazendo um excelente negócio. Uma boa tarde para vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.